Olá, pessoal! Vamos agora para a questão número 28 da prova de matemática do vestibular da UFSC 2024, da prova amarela. Alternativa número 1. A distância focal da hipérbole, dada por essa equação, é igual a 26? Bom, uma hipérbole, ela tem esse formato aqui, dá para a gente pensar assim, ela é uma figura, ela é uma cônica, que é uma figura geométrica que é derivado de um corte de um plano dentro de um cone. Essa hipérbole, ela tem esse formato aqui na equação. X² sobre A² menos Y² sobre B² igual a 1. Quando eu tenho esses termos aqui, ó, por exemplo, x mais 6, y menos 1, significa que meu centro, ele não está na origem, ele é uma hipérbole que está deslocada da origem. Mas não tem problema, o que a gente vai analisar aqui ele quer saber a distância focal, então eu tenho dois focos aqui. Essa distância focal tem valor de 2c. Quem é o c? O c, ele é c² igual a A² mais B². Então, eu posso dizer, ó, o A², ele é 25. Então, o A, ele é 5. Mas eu vou deixar aqui, porque o que a gente vai precisar vai ser o valor ao quadrado. B² é 144. Então, vai ficar c², aqui como já está o quadrado, então eu só vou substituir aqui, ó, o 25 mais 144. Então, eu tenho que c² é igual a 169. Raiz de 169 é 13. Então, o valor do meu c, ele vale 13. Mas eu não quero o c, eu quero saber a distância focal. A distância focal é 2c. Então, 2c vai valer quanto? 26, o dobro de 13. Então, essa aqui é a minha distância focal, ok? Então, essa é uma alternativa verdadeira. Lembrando, gente, que cônicas, hipérbole, parábola, elipse, cai muito na UFSC, que é um vestibular que cobra bastante essa parte daqui, ok? Então, sempre é bom revisar a parte de cônicas. Muito bem, vamos para a alternativa número 2. Ela nos fala o seguinte: o gráfico mostra a produção de suínos em Santa Catarina por quadrimestre nos anos de 2022 e 2023. Santa Catarina bateu o recorde de exportação de carne suína no segundo quadrimestre de 2023, o que corresponde a um aumento de mais de 2,8% em relação ao mesmo período de 2022. Então, ele está falando desse dado e desse dado aqui. Então, a gente vai comparar, ele quer saber se teve um aumento aí e quanto que foi esse aumento. Então, para a gente calcular isso aqui, é bem tranquilo, é uma questão de porcentagem. Então, a gente vai ver o quanto variou. Ó, ele chegou em 6,25, mas ele partiu de 6,09. Então, a diferença vai ser o quanto ele aumentou. E para eu fazer a porcentagem, eu divido aqui pelo valor de base, que é o 6,09. Então, aqui vai ficar 0,16 sobre 6,09, que isso aqui vai dar aproximadamente 0,026, ok? Esse valor, para a gente passar para a porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, vai ficar 2,6%. E aqui ele está falando que corresponde a um aumento de mais de 2,8%, mas não, aumento de 2,6%. Então, é uma alternativa que é falsa. Ok, alternativa número 4. Se um cone circular reto e um cilindro circular reto, ambos têm raio raiz de 2 e altura 6 sobre π, então a diferença de seus volumes é igual ao volume de um cubo com arestas em medida 2. Muita calma nessa hora, vamos ver. Ele está dizendo que ambos, eles têm, ó, tanto cilindro quanto cone, eles têm raio igual a raiz de 2 e a altura é a mesma. Se a gente for pensar, a fórmula de um volume de um cilindro, ela é a área da base, que é πr² vezes a altura, e o volume do cilindro
é a área da base vezes a altura sobre 3. Ou seja, o cone, ele corresponde a 1/3 do cilindro. Ou seja, eu consigo colocar 3 cilindros aqui dentro do cone. Então, quando ele fala assim, a diferença de seus volumes, qual que é a diferença? Se eu fizer esse valor menos o volume do cone, que é 1/3 desse valor, vocês concordam que vai sobrar 2/3? Então, se eu fizer aqui volume do cilindro, volume do cone, ó, volume do cilindro menos o volume do cone, isso aqui vai dar 2/3 de πr ao quadrado, H. Porque eles têm o mesmo raio, a mesma altura. Então, se eu tirei 1/3, vai sobrar 2/3. E agora a gente pode substituir os valores. Isso aqui é para a gente fazer mais rápido. Você poderia também fazer aqui, calcular aqui e fazer a diferença. Mas aqui a gente só vai fazer com esse método aqui, a gente só consegue fazer mais rápido, ok? Então, vai ficar aqui, ó, 2/3 vezes π. O R vale quanto? Raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado vale 2. E a altura vale quanto? 6 sobre π. Olha que legal, a gente corta os π's aqui. O 3 pode simplificar com esse 6, vai sobrar 2 aqui, sobra 1. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, o volume vale 8. Aí ele fala assim, que essa diferença, que esse volume, corresponde ao volume de um cubo com arestas de medida 2. Qual que é o volume de um cubo? É a aresta, volume do cubo, é a aresta ao cubo. Então, se o meu volume é 8, 2 ao cubo, ele é 8, ó. 8 igual a ao cubo, o A tem que ser 2, que é a minha aresta. Então, essa é uma alternativa verdadeira. A diferença dos volumes é igual ao volume de um cubo, que é 8, de aresta 2. Ok? Então, é uma alternativa verdadeira. Vamos agora para a alternativa 8. A parábola x igual a y ao quadrado menos 1. Então, a gente tem x igual a y ao quadrado menos 1. E a hipérbole x quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Está falando que tem 3 pontos distintos. Então, eles têm 3 pontos comuns. Então, a gente tem que ver quais valores eles vão ter o mesmo x e o mesmo y. Então, eu posso resolver aqui da seguinte maneira. Aqui o x já está isolado. Então, eu posso jogar isso aqui dentro do meu x. Então, vai ficar, ó, y ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos y ao quadrado igual a 1. Aqui, ó, produto notável, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui vai ficar assim. Então, aqui, resumindo, vai ficar y na quarta, menos 3y ao quadrado. Esse 1, quando passa para cá, ele vai se anular. Então, eu tenho a seguinte equação. E aí, para resolver, eu posso resolver da seguinte maneira. Eu posso colocar em evidência aqui o que tem em comum. Qual que é o termo comum? Eu tenho o y ao quadrado comum. Y ao quadrado, então vai sobrar y ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, é aquela coisa, eu tenho dois termos iguais a 0. Aqui o produto é 0. Então, ou, deixa eu jogar para cá, ou y ao quadrado igual a 0, ou y ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, aqui os valores de y vai ser y igual a mais ou menos 0, né, que não tem, a gente vai colocar aqui como as opções do y aqui como 0, e aqui y ao quadrado é igual a 3, então o y pode ser mais ou menos raiz de 3. Então, a gente tem 3 possíveis y, que é o 0, mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, vamos ver quais vão ser esses pontos quando eu substituir, ok? Vamos testar aqui. Ó, a gente sabe que x é y ao quadrado menos 1. Então, quando o meu y for 0, o meu x vale menos 1. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é o ponto menos 1 e 0. Então, esse é o primeiro ponto comum. O segundo ponto é quando eu tenho, ó, o x, y ao quadrado menos 1. Agora, eu vou colocar mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, vai ficar x igual, quando eu coloco mais raiz de 3,
vai elevar ao quadrado, aqui vai ficar 3 menos 1, que vai ficar 2. Então, eu tenho o meu segundo ponto, que é o ponto 2 e mais raiz de 3. E eu vou ter o terceiro ponto, que é x igual a y ao quadrado menos 1. Quando eu colocar o menos raiz de 3 e elevar ao quadrado, ele vai ficar igual aqui, ó, vai ficar 3 menos 1. Vai dar 2. Só que agora eu tenho o ponto 2 e menos raiz de 3. Então, quantos pontos eu tenho? Eu tenho 1, 2 e 3 pontos. Aqui eu não precisava ter feito, na verdade, essa parte em verde só foi para achar exatamente os pontos que a gente tinha, ok? Então, é uma alternativa verdadeira. Ok. Vamos para a última alternativa que fala o seguinte: se 3 números reais positivos distintos estão em PA, então eles são comprimentos dos lados de algum triângulo. Vamos pensar num exemplo. Ele está falando que 3 números, se eles estiverem em PA, eles vão ser os lados de um triângulo. Vamos ver essa situação aqui. Nessa questão, a condição de existência de um triângulo, ela é dada quando a gente tem dos 3 lados, se a gente tiver, por exemplo, aqui, ABC, o maior deles tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, vamos pensar na PA mais básica que a gente tem. A gente pode pensar 1, 2, 3. Né? A gente tem uma razão 1. O maior lado, ele é 3. 3 é menor que 2 mais 1? Não, 3 é igual a 3. Né? Então, aqui já não vai funcionar um triângulo. Ele está dizendo que todos, né, se 3 números, se eles tiverem PA, por exemplo, 1, 2, 3 é PA, vai formar triângulo? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que lembrar da condição de existência de um triângulo. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Então, alternativas certas seriam a 8, 4, somatório 12 e 13. Então, gabarito aqui, gabarito é 13. Ok, pessoal, muito obrigada e até a questão 29.